de qual texto do Antigo Testamento? Me dá o texto. E aí, assim, me dá o texto. Aí você quer que eu vá lá no texto? Você tá com o computador, é fácil jogar no laptop. Não, mas eu te dou o computador sem problema nenhum. Tá aqui. No meu computador poder fazer isso aí. Você sabe qual é a maior profecia, não sabe? A maior profecia é a palavra de Deus. Mas, infelizmente, muitas pessoas estão se desfazendo dessa grande verdade. É o caso do vídeo de hoje que eu vou mostrar para vocês. Um homem que se diz pastor passou a maior vergonha, ao vivo, gente, tentando se desfazer da realidade clara da palavra de Deus. É o caso do homem chamado Marcos Gledson, que se intitula pastor e lidera a igreja contemporânea juntamente com seu companheiro. Ele esteve no podcast Rede Gospel FM com o pastor César Cavalcante e foi ali tentar defender de que a Bíblia apoia a união homoafetiva e essa inclusão toda que você tem visto nos últimos dias. E passou a maior vergonha, porque o pastor César Cavalcante não abaixou a guarda e desceu o chicote e fez com que ele fosse envergonhado ao vivo na Rede FM Gospel. Confere esse vídeo e coloca a tua opinião aqui nos comentários e não esquece de compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas. Que Deus abençoe. Vamos para mais um vídeo aqui do nosso canal. Mateus 19 é um assunto, ele diz corretamente sobre o divórcio. Quando termina a frase, eu não vou entrar no assunto do divórcio porque é um assunto, já está terminando o programa, né? O assunto lá é o divórcio, né? Entre um homem e uma mulher. O verso 10 diz assim: disseram então os discípulos, se essa é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar, ou seja, ficar sem casar. Versículo 11, Jesus, porém, disse, nem todos estão aptos para receber esse conceito, mas apenas aqueles a quem é dado, ou seja, então, tá vendo? A palavra... apenas a quem foi concedido. Nem todo mundo ia entender e aceitar isso, né? Isso que ele está falando é ficar sem casar. Porque é só isso. O texto lá é ficar assim sem casar. Do ventre da mãe. Aí o verso 12, Jesus Cristo disse o seguinte, existem eunucos, e aí ele está referindo-se exatamente ao versículo 11, aqueles que ficam sem casar, que são assim de nascença, outros foram feitos eunucos pelos homens e outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino de Deus. Ou seja, decidiram ficar sozinhos por causa do reino de Deus. Esse é o terceiro tipo de eunuco, né? E aí nós não, os três estão aqui. Então, terceiro tipo de eunuco. Nós temos três tipos de eunuco aí. O primeiro... Nasceu os eunucos de nascimento. Do sol, né? No hebraico, nós temos os eunucos do sol. Né? Pastor, o texto do Novo Testamento é grego, sim, não é hebraico. No hebraico nós temos dois tipos de eunucos. Os eunucos do sol, o Saris Amã. Mas a gente está lendo um texto do Novo Testamento agora, pastor, grego. E os eunucos feitos pelos homens, o Saris Adã. Isso no hebraico. No grego, Jesus introduz mais uma terminologia, que são aqueles que se fizeram assim por causa do reino de Deus. E aí vamos voltar lá nos Saris Amã, né, que são os eunucos do sol. Eunucos desde que viram o sol, desde que nasceram. Quem seriam esses eunucos? Pastor, me apresenta já que é assim, o texto de Mateus vamos lá. Assim? Aí eu vou falar. É difícil porque assim, ó, o senhor apresenta um texto de outro, não tem nada a ver. Então vamos lá. O senhor está falando de negócio de eunucos que viram para o sol, não sei o que lá. OK. Isso é hebraico. Vamos lá. OK. Cultura hebraica. OK. Você sabe. OK, hebraico, me apresenta, né? O texto. Saris Amã e o Saris Adã. OK, me apresenta o texto. Isso é da cultura hebraica. Saris Amã, se você estudar sobre os eunucos... OK, me apresenta o texto. Qual é o texto, pastor? O versículo. Não é teologia que o senhor ensina? Então, versículo. Vamos lá, Mateus 19. Temos os três tipos de eunucos aí. Então, Mateus 19 não é hebraico, pastor. Mateus 19 é grego. Sim, o texto é grego. Mas Jesus está fazendo referência aos dois tipos de eunucos do Antigo Testamento. OK, de qual texto do Antigo Testamento? Me dá o texto. E aí, assim, me dá o texto, aí você quer que eu vá lá no texto. Você tá com o computador, é fácil jogar no laptop. Não, mas eu te dou o computador sem problema nenhum. Tá aqui. No meu computador poder fazer isso aí. Tá aí. Pode usar. Então vamos em Mateus 19. Eu só tô com a Bíblia aberta aí no computador. Não, eu vou citar aqui, fica mais fácil. Mateus 19, o eunucos que nasceu assim. Tá, vamos lá. Isso aqui é neurociências, tá? A homoafetividade não é comportamental. Aí vamos ver o que a neurociências diz, né? A preferência sexual é determinada biologicamente, ainda no útero, o que faz da homossexualidade uma variação, já que a maioria das pessoas da população é heterossexual. Ou seja, quem
os eunucos que são assim desde que viram o sol, nasceram já assim, os de nascimento, por que não seriam os homoafetivos que também têm esse mesmo entendimento aqui? Vamos lá, os eunucos castrados, feitos pelos homens, os Saris Adã, que é outro tipo de eunuco. Saris Adã feitos pelos homens. Os transexuais, inclusive, podem caber muito bem, se encaixar aqui. Não estou falando que é exatamente a mesma coisa, mas o que Jesus estava lá fazendo referência? Que haveriam, num determinado momento, um espaço onde eles poderiam ser incluídos. Ou seja, nesse texto de Mateus 19, Jesus está abrindo um leque para que a comunidade LGBTQIA+, pudesse ser aceita dentro do contexto da igreja cristã. Tá bom, agora eu entendi seu argumento, pastor. E aí eu quero falar o seguinte, né? Assim, a Bíblia não tem nada, absolutamente nada, que condene a homossexualidade. Okay, não tem agora... um texto que não tenha sido manipulado ou com uma teologia deturpada para que fizesse com que as pessoas acreditassem que os homossexuais fossem condenados. Ok, agora, pastor... Amor e fidelidade. Ok, agora vamos para a Bíblia. Agora vamos para a Bíblia, e não neurociência, não sei o que lá. Mateus 19 na Bíblia. Em Mateus, então, mas Mateus 19, o senhor cita o texto, que é grego, e se vale de uma palavra hebraica, que o senhor está dizendo que é essa palavra, que tem a ver com eunuco, não sei o que lá, que nunca viu o sol. Quando você estudar essas passagens no hebraico... Mas as passagens que o senhor não me dá? As passagens que o senhor não me fala? Depois faz o meu curso, entra lá, é Marcos de Ladistone no YouTube, então, tá lá Teologia Inclusiva. Então, se o senhor é o professor, por que o senhor não fala o texto? Esse tema, eu de cabeça agora não vou poder falar. Tá bom, então se o senhor não sabe de cabeça, não dá para falar. Entendeu? Então vamos lá. O texto de Mateus capítulo 19 diz assim, ó, palavras de Jesus: há eunucos de nascença. E a palavra eunuco aqui é grega, eunuchos, que tem a ver com a pessoa que tem fica eunucos. Sem marido, sem esposa, no caso aqui sem esposa e tudo mais. Outros foram feitos assim pelos homens. Os castrados. Como é que uma pessoa se torna homossexual por causa dos homens? Explica pra mim. Se essa palavra aqui significa homossexual... Eu não tô falando que essa palavra significa homoafetivo. O senhor disse que é homoafetivo. O senhor vai voltar atrás? Eu estou dizendo que esse texto, ele insere no contexto bíblico uma visão de que os homoafetivos podem ser aceitos. Por quê? Tá, mas se é eunuco, se o senhor deve estar vendendo em cima da palavra eunucos, como é que um homoafetivo se torna um homoafetivo feito pelos homens? Explica para mim. Ponto 1, são 3 tipos, né? Então vamos lá, os eunucos do sol, os eunucos de nascimento. Que o senhor não está mostrando o texto lá, tá tudo bem, ok. Eunucos de nascimento, tá? Eunucos de nascimento, os homoafetivos. Tá. Por quê? Porque eles já nasceram assim do útero, tá? Cujo texto o senhor não apresenta, que tem que fazer seu curso, eu entendi. Agora o segundo tipo. Que o senhor deveria fazer, porque aí o senhor vai poder ter uma visão mais isso, exatamente. Quem que fizer seu curso, você mostra esse texto que o senhor não consegue lembrar. E aí, o segundo tipo... E aí o segundo tipo... Foram feitos pelos homens. Pelos homens, eram os castrados. Esses não são mais homossexuais? Vamos lá na história dos castrados. Os castrados eram objeto sexual, objeto de desejo de muitos homens naquele tempo. Inclusive, como hoje, muitos transexuais, né, são objeto de desejo por outros homens, e isso acontece. Não que eu esteja validando o sexo promíscuo, como acontecia naquela época. Mas, olha a ótica de Jesus. Vamos hoje, né? Então, o transexual vive uma história de exclusão, de... Não, pastor, vamos pro texto aqui. Vamos pro texto, porque está terminando o tempo, e aí vai parecer que o argumento... o senhor não está tendo argumento. Assim, ó, tem 3 tipos de eunucos aqui. Eunucos do... Eu falei do segundo. O senhor está dizendo que esse eunuco aqui significa o homoafetivo. Eu estou dizendo, me mostra o texto. Não tem que fazer seu curso. Ok, eu não tenho interesse agora, mas tudo bem. Tá, agora no segundo tipo, estudado mesmo, você teria visto, saberia. Isso é rápido. Então, não estudei. O senhor pode me apresentar o texto do seu curso? Não tem. O senhor não sabe o texto. Eu tenho aqui, então tá bom. Quer que eu pegue o dicionário bíblico onde a gente tem isso aqui? Por favor. Enquanto o senhor acha aí, vamos lá. O segundo texto, o segundo tipo de eunuco, é aqueles que se fizeram eunucos pelos homens. Então quer dizer que um homem pode transformar o outro homem em homoafetivo, meu Deus do céu. Neemias, Daniel... Entendeu? Então o senhor está dizendo que um homem pode fazer o outro virar um homoafetivo? Não estou falando isso. Então desmonta seu argumento, meu amigo. Porque os transexuais nem sempre são
homoafetivos. Tá, o Não sei se você terceiro sabe disso. é aquele que se torna homoafetivo Agora por causa você do reino pulou, de né? Deus? Agora você pulou, né? Vamos lá pro segundo. Eu só pulei porque o senhor não tem o argumento do Nem- segundo, o senhor tem nem que fazer to- seu curso, nem não sei to- o quê, não, tudo isso. não, nem todo transexual ele é homoafetivo, tá? O transexual ele pode ser, inclusive, ter feito, né, a cirurgia de redesignação e não ser homoafetivo, tá? Isso é uma coisa, outra coisa, outra coisa, tá? Eu nem tô falando de negócio de trans, não sei o que, o senhor que tá citando aqui no meio. Eu tô citando os transexuais. E o senhor tá dizendo que os eunucos aqui são transexuais, é isso? Os eunucos castrados, eles podem ser tidos como os transexuais, tá? Isso, para mim, fica muito claro, exatamente porque eram pessoas que tinham a genitália retirada, enfim, como hoje também tem, viviam práticas sexuais com os senhores, não é? Então, é muito comum isso. Então, Jesus está abrindo o leque aqui para poder acolher esses daí, que são os transexuais. E alguns Os homoafetivos- se tornam trans por causa do reino de Deus também. Não. Que é o terceiro. Você tá misturando tudo. São 3 tipos aí. Eu que tô misturando? Você está misturando tudo. Tá certo. Tá, vamos lá. O primeiro tipo, vou citar de novo. Primeiro tipo, os homoafetivos, tá? Nasceram assim. Segundo tipo, podem ser os transexuais. Eu não estou falando que são. Podem ser, dá ali a margem para Jesus dizer assim, olha, eu estou colocando isso aqui para que lá no futuro vocês possam incluir os LGBTQIA+. O terceiro tipo são os eunucos que fizeram assim pelo reino de Deus. Pelo reino de Deus, são, como Paulo foi, não estou dizendo que eles são homoafetivos, né? Mas como Paulo foi, como outras pessoas vivem pela fé e não querem ter o casamento. Bom, tudo isso somente na literatura e no curso do pastor, Não, e não na é só, literatura não é só. homoafetiva, Olha, não e é. na A Bíblia literatura da Oxford- teologia não é. inclusiva, A Bíblia Oxford é que vai fala- tratar... Não tá. fala. A Bíblia Oxford não fala isso aqui em Mateus 19. Quer ver?